ninguém se mantém eterno por sua vontade na política. Ou ele tem virtudes para permanecer na política, ou não tem virtudes. É, eu não sou o primeiro político que tem uma vida tão longeva. O Churchill, quantos anos viveu? 90 anos na política. O Adenauer, quanto viveu? Quase 100 anos na política. No Brasil, na história do Brasil, quantos anos viveu Getúlio dentro da política? Quanto viveu Juscelino? Qual é a minha idade de todos esses? Então, se a pessoa permanece dentro da política durante longos anos, é porque, na realidade, ele deve ter virtudes e porque ele é útil para a política brasileira. Mas eu não fui sempre de partido do governo. Há um equívoco nisso, muito grande. Eu comecei minha vida política combatendo a ditadura Vargas, que era uma ditadura violenta. Fui preso durante a ditadura Vargas como estudante, também fazendo as minhas agitações, como todos os estudantes fazem. Eu fui eleito deputado federal com 25 anos de idade. E aos 25 anos de idade, quando eu entrava na Câmara, eu também, hoje até me arrependo de ter sido contra o Juscelino, mas eu era um da banda de música, eu era o vice-líder do Carlos Lacerda, e combatemos o Juscelino de uma maneira brutal, injusta. Mas, na realidade, nós vivemos as circunstâncias, eram as coisas daquele momento, quer dizer, era a vida daquele momento. Com a perspectiva da história, a gente então vai aprendendo, foi o que também aconteceu comigo. Quando Getúlio voltou ao governo, depois que foi ditador, entendeu? Também eu combati o Getúlio Vargas, eu fui contra o Getúlio. O Dutra, que era o candidato do Getúlio, também fui contra o governo Dutra. Agora, eu sempre tive uma linha na minha vida que eu adotei, e talvez este seja o segredo pelo qual eu sempre, na política, fui buscado pelas pessoas para tentar ajudar o Brasil. Eu acho que a política é a arte de harmonizar conflitos, de dialogar, de entender o que as pessoas pensam, de ouvir os seus adversários, não ter o desejo de vingança, não ter desejo de ter ódio contra ninguém, e que a política é uma arte do bem comum, ela não é uma arte de uma luta, é um pugilato entre as pessoas. Isso sempre foi que me fez permanecer durante todo o tempo, sendo um homem que transitava em todas as correntes, mesmo nos momentos mais difíceis, com os meus adversários mais aguerridos. Eu nunca tive, posso considerar que tive inimigos. Eu até sempre brinquei, eu nunca aceito inimigo voluntário. Só eu tenho que escolher meu inimigo, tenho que escolher meu adversário. Eu não posso aceitar adversário voluntário. E ao longo do tempo foi essa posição que me levou a ser buscado. Eu nunca fui atrás de ninguém para apoiar o governo. Eu sempre fui chamado para, por exemplo, nos últimos tempos que nós tivemos, Fernando Henrique Cardoso. Eu não apoiei o Fernando Henrique da primeira vez, meu candidato não era o Fernando Henrique, mas quando, pela segunda eleição dele, ele foi na minha casa, me pediu que eu apoiasse, e eu o apoiei no seu segundo mandato, que ele estava fazendo um bom governo. Eu achava que ele precisava de ajuda, eu não tinha por que combater só pelo desejo de combatê-lo. Eu acho que era uma coisa que eu estava ajudando o Brasil com a minha posição, o respeito que sempre tive, a consideração do povo brasileiro, a parcela de liderança que sempre tive no país. Quando chega o presidente Lula, foi ele que foi na minha casa, foi 3 vezes na minha casa, companhia do Zé de Alencar, pediu o meu apoio. Eu não fui atrás de ninguém para apoiar, mas eu acho que era uma hora que eu tinha o dever de apoiar, porque nós chegávamos a ter um presidente que era operário e que iria tranquilizar a base social do Brasil. E aconteceu. E eu me considero também feliz, porque eu apoiei isso. Eu acho que também tem um pouco da minha participação. Tanto que no dia da eleição do presidente Lula, ele me telefonou, e o que não é comum, já depois das 11 horas da noite, meia-noite, no meio das festas, ele lembrar-se de mim, telefonou e me disse, olha, o seu apoio foi importante para que nós tivéssemos o resultado que nós tivemos. Enfim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa destinada a ajudar o Brasil. Agora, acontece que isso desperta muita inveja, desperta muita leitura errada em relação às pessoas. E o que acontece?
A juventude, que faz mais hoje a parte da opinião pública, ela não acompanha 83 anos de vida que eu tenho. Ela lê pelas coisas que houve, como mudou a comunicação. Antigamente você decantava as informações, hoje você não decanta. Vem a televisão e diz, fulano e tal, acaba de matar uma pessoa. Você aceita que aquilo é a verdade. São tantas verdades que você não sabe qual é a verdade. Quer dizer, o que oferece. Então, essa comunicação que houve, e a tendência dos jovens, a tendência da própria internet, da própria informação e do jornalismo, é a tendência crítica. E como a pessoa está ali e se trata de um velho, antigamente os velhos eram respeitados, hoje não. Nós temos que ter até uma lei que fizemos aqui no Congresso para proteger velho. Antigamente a gente via as pessoas velhas, tinha respeito, até reverenciava. Olha, o senhor tem direito a ficar sentado. Hoje não. Deixa esse velho ficar em pé aqui no ônibus mesmo. Deixa ele. É essa mentalidade que houve, inverteu. Até ser velho passou a ser um defeito e não uma virtude. Porque se fosse uma virtude, olha, o Sarney envelheceu a serviço do país. Eu acho que as nações elas se formam graças aos historiadores que falam do passado, os políticos que tratam do presente e os poetas que sonham com o futuro.